Seguindo então com os nossos exercícios, nós finalizamos aqui, claro que não nos aprofundamos muito, né, mas superficialmente a gente conseguiu aí falar a respeito de estilizações e padronizações do nosso projeto, então vou encolher isso. E agora nós vamos trabalhar a parte de layouts. A parte de layouts nós temos três itens para poder verificar: o constraint layout, o vertical layout e o horizontal layout. Voltando aqui para dentro do nosso projeto, quando você inicia uma nova atividade, né, uma empty activity, se você, antes de colocar qualquer coisa aqui no seu projeto, se você vier aqui em split para poder ver o código, você vai ver que por padrão o seu projeto ele vem no formato do constraint layout. O constraint layout nada mais é do que, imagine isso como um invólucro, tá? Imagine isso como uma caixa, né? Melhor dizendo. Se eu pegar aqui qualquer novo elemento e arrastar aqui para minha tela, vamos pegar aqui a logomarca como exemplo, ele vai colocar aqui a imagem, né, visualmente na minha tela, porém se eu for lá no código, você vai ver que essa imagem ela está dentro do constraint layout, ok? Então o constraint layout ele é uma caixa aonde vão estar dentro todos os outros elementos que você montar aí no seu layout. Voltando aqui com relação ao constraint layout, qual que é as principais vantagens dele? Perdão. É que o constraint layout ele é uma caixa que te permite movimentar elementos aonde quer que você queira colocar. Então esse elemento ele pode percorrer qualquer local da sua tela, basta que depois você faça as ligações aqui, né, desses pontinhos, né, definindo a posição certinha que você quer que o elemento tenha em comparação às margens. Aí você liga ele e posiciona ele no local em que você quer. Isso é uma grande vantagem porque ele é mais ou menos, né, assim, trazendo aí para o HTML, ele é muito parecido quando você está formando lá um CSS e você coloca lá, por exemplo, flexbox, né? Você define um determinado elemento como flex. E aí você consegue posicionar ele em qualquer lugar da sua tela que você queira. Então essa é uma das principais vantagens do Constraint Layout. Porém, ele também tem algumas desvantagens. Você tem que ter muito cuidado com a ligação desse elemento com o posicionamento que você quer que ele tenha na tela. Porque, por exemplo, quando você vem cá e define todos os ligamentos dele, né, com determinada posição, você tem que vir fazendo alguns testes, por exemplo, rodando a tela para você ver, ó, veja que a posição aqui mudou um pouco, ó. Ele ficou mais próximo do topo e mais afastado aqui da lateral. Se eu voltar aqui para a posição original de novo, você vê que modificou. Por que isso? Porque aqui eu tô definindo ele com todas as margens, né? Superior, esquerda, direita e inferior. Então, meio que ele define aqui uma porcentagem, e aí essa porcentagem ela é proporcional ao tamanho da tela. Quando eu giro essa tela aqui, ele está definindo a porcentagem baseada na proporção atual agora. Então, se eu quiser, por exemplo, evitar esse tipo de situação, eu não preciso fazer todas as marcações. Eu posso, por exemplo, eliminar as marcações aqui da direita e da base e definir só a margem esquerda e o topo. E aqui agora eu não defini porcentagem, agora eu defini uma margem real. Então aqui ele ficou com 40 dp, tanto superior quanto do lado esquerdo. Dessa forma, se eu giro a minha tela, ele mantém a fidelidade dessa proporção. Então não existe jeito certo ou errado. O que vai existir aqui são experiências. Você vai ter que ir montando os seus layouts, utilizando todas as opções, né? Fazendo com todas as marcações, apenas com algumas marcações. Nem sempre você vai ligar esse elemento com as margens do projeto. Às vezes você pode vincular esse elemento a um segundo elemento, né? Vamos imaginar aqui, por exemplo, um texto. Se eu arrastar o texto para cá, eu também tenho que fazer ligação dele. Mas se eu não quiser ligar ele com as margens, eu posso ligar ele com o elemento da imagem.
E aí aqui agora, eu, por exemplo, eu defini que ele vai ter a partir do topo da imagem e do lado esquerdo da imagem, ele vai ter uma margem de 32 superior e 40 inferior. E aqui entra o mesmo princípio. Se eu girar a imagem, ele vai sempre manter essa proporção fielmente. Já se eu fizer ligação com outras pontas, aqui agora virou porcentagem. Então, quando eu coloco ele aqui nessa posição, ele cria aqui uma porcentagem, né, em relação a essa margem esquerda, e quando eu giro a minha tela, ele vai manter essa proporção, né? Aí pode ser que mude, pode ser que não mude. Então, como eu disse, não existe certo ou errado. O que vai ter é experiência. Você vai fazendo modificações e vai vendo o resultado ao longo do projeto. Então, com relação ao Constraint Layout, a gente tem o ponto positivo de poder mover os elementos por onde a gente deseja, porém, você tem que ter sempre a preocupação de fazer as ligações das extremidades, seja com as margens do projeto, ou seja com outros elementos. E se você fizer essa ligação de forma equivocada, na hora que o seu aplicativo for aberto em um celular menor ou maior, ou ele for colocado, né, na horizontal ou na vertical, os seus elementos podem se mover e aí você perde a fidelidade do layout. Então aqui nesse caso o desenvolvedor tem que ter uma boa noção do que ele está fazendo. Outra coisa, outro formato de layout que nós temos, né, que a gente viu aqui, o Constraint Layout. Nós também temos as opções aqui de vertical layout e horizontal layout. Eu tenho duas opções. Eu posso literalmente apagar esse constraint layout e criar dos outros dois modelos, mas não te aconselho fazer isso. Se você, por exemplo, não, eu preciso definir um vertical layout. Você pode jogar um vertical layout dentro do constraint aqui. Ó. Você mantém esse padrão sempre, ainda mais agora no início, né, para você não acabar aí apagando uma coisa que talvez depois você não vai conseguir modificar. Então, por exemplo, aqui você vê que já tem um componente aqui na sua árvore, que é o constraint layout. Se eu quiser colocar um linear layout, eu posso trazer isso para cá, ó, linear layout vertical, né? A gente tem aqui o horizontal e aqui o vertical. Eu posso só arrastar e jogá-lo aqui dentro. Ele vai ser colocado dentro do constraint layout, não tem problema nenhum. Tá vendo? Ele vai ficar aqui dentro. Só que a partir de agora, todos os elementos que forem inseridos no meu projeto, eles também vão estar dentro do linear layout. Então é como se fosse uma caixa dentro de outra caixa. Ok? Vou voltar aqui para o layout. Sempre você tem que fazer a ligação dos pontos, né? Porque lembra que a gente, acima de tudo, tem o constraint layout. Como esse é o primeiro elemento após o constraint layout, esse primeiro elemento também tem que ser ligado às margens dele. Então vou ligar ele aqui com as margens tanto inferior, superior e as duas laterais. Ele criou aqui uma margem de 1 dp, né, para cada um. Se você não quiser, você pode apagar isso aqui, ó, e manter ele bem grudadinho mesmo na tela, né, para poder ter uma fidelidade maior. E aí o que muda agora é isso aqui, ó. Se eu pegar qualquer novo elemento, por exemplo, eu vou pegar um botão agora. Se eu jogar ele dentro do meu projeto, eu não consigo mais colocar esse botão aonde eu quiser. Ele aqui meio que criou uma tabela. Se você até olhar aqui no ícone dele, ó, fica fácil a identificação. Ele cria-se uma tabela e aí dentro de cada tabela vai ter uma linha. E cada vez que você rasta um novo elemento e coloca dentro lá do linear layout, ele vai fazer isso numa escala, né, de cima para baixo, seguindo sempre uma linha. E aí o máximo que você consegue fazer aqui é definir o posicionamento em relação a lado esquerdo, lado direito ou centro. Mas você não consegue mais fazer alterações. Então existem casos que isso aqui é importante. Imagine se você, por exemplo, nesse nosso layout aqui, ó, se a gente vier aqui para esse nosso layout, imagine que você queira que esses botões aqui fiquem todos alinhados, né, bem certinho. Claro que no Constraint Layout também é possível fazer isso. Mas vamos imaginar, né, que você não queira usar o Constraint Layout, você queira usar ali o Linear Layout. Você pode usar o Constraint Layout para montar todos os outros elementos. Ao invés de você colocar o Linear Layout com toda a margem, né, porque aqui ele está pegando tudo.
Vamos dar uma margem bem grande aqui para ele. Vamos colocar ele aqui com lá para baixo. Então imagine que você tivesse uma imagem aqui em cima. Aí aqui eu tenho o início, que vai ser os meus botões. Vou dar a mesma margem aqui embaixo. Opa, peraí. Aí. Deixa eu ver se ele tá... eu tenho que mudar ele aqui, ó, para Wrapper Content, né? Para ele ocupar apenas o tamanho que eu quero que ele ocupe. Então, beleza. Vou colocar ele aqui mais centralizado. Perdão, deixa eu arrastar todo ele aqui. Vou botar ele aqui mais centralizado. Poxa, ele tá... Deixa eu crescê-lo aqui um pouquinho. Aí, pronto, beleza. Vamos imaginar então que isso aqui, ó, tivesse centralizado, né? Eu tenho uma imagem aqui em cima, tenho uma imagem aqui embaixo, igual tá aqui o nosso layout. E aí eu quero que os botões fiquem todos alinhadinhos dentro de uma caixa. Então eu poderia usar esse layout para essa finalidade, tá vendo? Aí todos os meus botões, ó, ficariam todos eles perfeitamente alinhados. Aqui eu teria o constraint layout para todas as imagens e apenas dentro do botão eu teria um linear layout para que eu pudesse manter aí um padrão de espaçamento, posicionamento, entre outros. Então existem casos e casos. Tem momentos que você pode haver a necessidade de usar o linear layout, seja na vertical ou na horizontal, mas você consegue fazer esse mesmo resultado também no constraint layout. Então vai depender da sua necessidade. Inclusive, até falando nele, né? Vamos ver aqui o linear layout na horizontal. Então aqui também mesma coisa, ó, vou arrastar ele para cá. Agora ele está aqui na parte superior, ó, porque ele não está dentro do linear layout, tá vendo? Ele está dentro do constraint layout. Se eu quisesse, eu poderia colocar um linear layout também dentro de outro linear layout, né? Esse aqui estaria aqui, e aí aqui ele criaria colunas ao invés de linhas, e esse aqui está cá na parte superior. Aí aqui vale o mesmo princípio. Cada vez que eu pegar um elemento e arrastá-lo aqui para dentro, ele vai fazer uma linha. Como aqui só tem um único objeto, ele ocupa a janela inteira. Se eu botar um segundo objeto, ele vai dividir. Se eu colocar um terceiro, ele vai continuar dividindo isso entre eles. Beleza? E aqui para baixo valeria a mesma coisa. Você só tem que ter cuidado com, principalmente quando você estiver usando o recurso de clicar e arrastar. É aonde você está soltando o seu elemento. Como aqui eu tenho uma janela muito grande, se eu clicar no elemento e soltar ele aqui dentro, a probabilidade dele cair no lugar certinho é muito grande. Mas aqui no caso, como eu já tenho uma janela muito pequena, para que eu não acabe colocando o elemento no local errado, porque aqui, por exemplo, ó, eu coloquei o botão dentro do linear layout vertical, não foi no horizontal. Aí você pode fazer isso aqui, ó, você arrasta ele para cá. E aqui agora, nesse momento, eu coloquei esse outro botão dentro desse linear layout na horizontal. Se eu arrastar mais um outro aqui, ó, acontece a mesma coisa. Vou apagar aqui alguns desses aqui, só para poder sobrar mais espaço ali. E aqui você vai ver, ó, tá vendo? Então eu tenho 2 aqui na horizontal e tenho 3 aqui na vertical. Aqui em cima eu tenho 4 na horizontal. Todos os dois linear layout estão dentro do constraint layout, então esses linear layout aqui eu consigo movimentá-lo aonde eu queira, né? Eu estou movimentando o conjunto todo aqui, ó, porque ele está dentro do constraint layout. Já o que está dentro dele, aí eu não consigo movimentar. Eu consigo no máximo trocar ele de coluna quando é o horizontal ou trocar ele de linha quando é o vertical, mas eu não consigo definir um posicionamento que eu queira. Beleza? Então, com relação a layouts, nós temos essas 3 opções e nós vamos utilizá-la lá no nosso projeto real, porque tem imagens lá que nós vamos ter um scroll que vai rolar na horizontal, né, mostrando várias imagens. E também há momentos em que a gente tem um scroll na vertical e que a gente vai mostrar várias imagens. E aí a gente pode acabar usando aí o linear layout para algum deles, ou como eu falei, o próprio constraint layout, e a gente só define margens, né, e posicionamento, mas de forma mais solta. Então você consegue aí as 3 opções.
Beleza? Então esse exercício aqui foi para explicar aí com um pouquinho mais de cuidado como são a questão dos layouts. No próximo a gente vai falar de um ponto muito importante agora também, que é a parte do scroll, né? Eu vou até usar essa tela aqui mesmo como exemplo para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então, até o próximo exercício.